Muito bem, gente. A gente, com essa fala inspiradora, a gente parte para a próxima. Poli, gostaria que você trouxesse, né, o nosso próximo palestrante, nosso próximo amigo aqui. Vou deixar para você. Eu acho que você tem a mesma Gente, admiração que eu tenho por nossa. ele. Bom, pessoal, agora a gente vai ter a oportunidade aí de ouvir um pouquinho sobre as tendências do mundo da palhaçaria, desse cara que é o Alexandre Penha, que é um ser humano que eu admiro, mas também é um palhaço para lá de especial. Tem livro lançado, já visitou vários países, fazendo esse trabalho, fazendo esse ofício. Então, é uma pessoa que a gente vai ter alegria aqui de trazer para a gente novidades quentíssimas do mundo da palhaçaria aí para a gente. Ale, tá aí? Estou aqui, vocês estão me ouvindo? Uma Muito salva de bem. palmas. Bem-vindo! Oi a todos aí, meus amigos e amigas, uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite, do Poli, a todos envolvidos aí no evento. Fico muito feliz. Um certo receio de responsabilidades, né? Falou, vem falar alguma coisa. Aí falei, meu Deus, será? Mas acho que vai ser super legal. Eu E já tenho de antemão, certeza. de antemão já agradeço, né, ao convite novamente. Muito obrigado. E eu acho que essa... peraí, estamos ouvindo sim a sua voz de veludo. Eu achei que minha voz estava ruim, mas parece que está boa. É, é, eu acho que esse evento é uma ideia muito legal, porque traz de uma maneira muito prática um outro lado da palhaçaria que por muito tempo, principalmente a palhaçaria hospitalar, era um assunto não tocado, que é essa parte simples de, cara, a gente precisa se estruturar, a gente precisa entender, a gente precisa saber o que é projeto, a gente sabe saber como captar, e é uma parte que ficou durante muitos anos relegada. Eu tenho as minhas teorias sobre isso, mas assim, uma outra conversa. Mas essa fala que o projeto traz, né, então, o encontro enquanto projeto é muito legal. E eu uso até o meu próprio grupo como referência, né, além do Escola de Palhaço, que é a escola que busca levar a arte da palhaçaria para os projetos, a gente tem um grupo em Maringá, que é a minha cidade, eu sou de Maringá, no Paraná, e chama-se Terapia da Alegria. E nós temos 20 anos de existência. E durante 20 anos de existência, a gente passou por tudo que os grupos passam, e a maioria dos grupos tem passado, essa questão de artista entra, artista sai, a gente precisa de recurso, aquela história que todo mundo passa. E durante 23 anos, durante 3 meses, a gente conseguiu rodar o projeto de uma maneira perfeita. Nós fizemos reunião e todos foram, nós fizemos a escala e todos cumpriram a escala, nós conseguimos fazer feedback com o hospital. Então, assim, foi 3 meses perfeito. E por que isso aconteceu? Porque um dia, muito tempo atrás, a gente resolveu, de repente, buscar de maneira prática como potencializar tudo isso, e a gente participou de um edital. E aí a gente recebeu um recurso financeiro, e aí durante esses 3 meses, os palhaços que eram voluntários receberam um recurso para estar nos hospitais. Esses palhaços que às vezes tinham as demandas, eles receberam um recurso para a gente ensaiar, para a gente se reunir. Então, eu uso o próprio grupo como exemplo. Então, quando a gente busca o outro lado da moeda, que é fundamental, eu acho que é a maneira, talvez, mais prática de melhorar tudo isso que a gente sempre tem discutido desde sempre. Então, eu acho que essa ideia das lideranças, das governanças, está aqui dialogando para melhorar de maneira prática o hospital, e não só apenas artística, também é uma coisa muito legal. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte, o convite do Lu veio muito impulsionado porque há mais ou menos uns 10 dias atrás eu tive a oportunidade de estar no 4º Encontro Mundial de Palhaços de Hospitais, que aconteceu em Lausanne, na Suíça. E ali se reuniu muitos grupos e muitas lideranças de grupos de todo o Brasil e de fora do Brasil, né, de todo o mundo. Então, a minha fala está muito motivada nessas vivências. Mas antes disso, como eu sou da história, e é um tema muito interessante, como que a gente tem pensado a palhaçaria no Brasil, fora do Brasil, ao redor do mundo, eu queria só fazer um resgate histórico. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ver como eu faço isso. Acho que é aqui, ó. Tem Peraí. uma, Vê tem se uma setinha, um quadradinho com uma setinha foi. para cima. Aí, Gente, isso é muito tecnológico.
Tá aparecendo? Sim, Ah, está. então beleza. Então, assim, só para fazer um resgate histórico, como que a gente tem pensado palhaçaria? A foto mais antiga que eu tenho de palhaço de hospital é do início do século XX. Então, até então, a palhaçaria, quando a gente pensa palhaçaria, eu estou falando no contexto hospitalar, era uma coisa muito fluida. Eram palhaços de circo, palhaços de teatro, palhaços de rua que eram convidados para ações pontuais dentro dos hospitais. Então, nós temos fotos aí, exemplares de como era feito tudo isso, né? Temos fotos da Inglaterra, fotos da França, e eram grandes palhaços que, lógico, eles não tinham nenhuma perspectiva do trabalho hospitalar, né? A gente vê nas fotos antigas que eles faziam tudo o que a gente não deve fazer. Exemplo, subir na cama do paciente, pegar no paciente, manipular o paciente. Mas eram os grandes palhaços que a gente tem na história da humanidade. Então, assim, dentro da perspectiva mundial, e muito antes disso, a gente sempre teve palhaço em hospital, tá, gente? Palhaço sempre passou nesses ambientes de saúde. Aí, aqui pensando numa questão mais regional, nós temos no Brasil, essa é uma das fotos mais antigas que eu tenho de um palhaço dentro do hospital, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, nós temos o grande palhaço Arrelia dentro dos hospitais, e é muito interessante essa foto que eu sempre comento. Naquela época não tinha contaminação cruzada. Contaminação cruzada é uma coisa muito recente, pós-pandemia. Antigamente todo mundo se juntava, e seja o que Deus quiser. Então, isso é muito interessante. Até que vem o nosso tema, que é o tema de estudo, que é o surgimento, então, da primeira iniciativa que usou a paródia do Dr. Palhaço, que é quando o Michael Christensen, junto com outros palhaços do Big Apple Circus, eles colocam um jaleco e vão fazer a paródia do médico e da médica dentro dos hospitais. E aí a gente, de maneira geral, costuma dizer que foi o primeiro projeto, o primeiro palhaço de hospital, primeira grande iniciativa, que é o projeto Klaus Care, que hoje completa 40 anos. Então, nós temos dito que o nosso trabalho de palhaçaria hospitalar hoje completa 40 anos. É por isso que tivemos o 4º encontro, celebrando 40 anos de palhaços em hospitais, dentro dessa perspectiva da paródia do médico e da médica. E aí, pensando do 4º encontro para o primeiro que nós tivemos, o primeiro foi em 2016, eu também tive a oportunidade, foram 4, eu tive a oportunidade em 3, e também nos eventos da América Latina, como eventos em Cuba, eventos na Colômbia, sempre na perspectiva da palhaçaria hospitalar. Mas em 2016 nós tivemos o primeiro comemorando justamente 30 anos de palhaço de hospital. E aí só dividir algumas coisas para vocês para refletir esse vai e vem, né? Mas esse ano, que foi 2026, comemorando 40 anos, o evento ele contou com 673 participantes, tinham 44 países representados, então países de todos os continentes, de todas as culturas diferentes, e dentro desses 44 países nós tínhamos 142 organizações. Do Brasil tinha nós, da Escola de Palhaço, né, do Terapia da Alegria, tinha o pessoal do Recife não, perdão, do Maceió, com a professora Maria Rosa, tinha palhaços brasileiros de outros países que atuam em Portugal, na Letônia, então o Brasil também tinha uma parcela ali sendo representada. Então esse movimento cresceu muito, só para vocês terem uma ideia, de 2016 para cá, a gente quadruplicou o número de participantes nesse evento considerado mundial. Então só alguns dados de curiosidade mesmo, para depois entrar nos momentos fofoca. Bom, e aí um dado que eu achei bem interessante, que também vai embasar muito a minha fala um pouquinho mais para frente, é o seguinte: nós tivemos aí um apanhado de como foi o encontro, e aí eu situei ali, né, 20%, quase 21% do evento, do encontro, ele estava relacionado a treinamento prático de palhaçaria, treinamento de habilidades, metodologias, do treinamento básico de como melhorar como palhaço, né? A gente teve algumas questões ali também um pouquinho mais teóricas sobre o trabalho de palhaçaria, que deu uns 14%, e o restante estava muito ligado às outras áreas, que não áreas práticas, ou, eu vou usar a palavra artísticas, na área de liderança, desenvolvimento, inclusão, diversidade e outras áreas. Então, assim, grosso modo, 80% desse evento foi para discutir outras questões que não abrangiam essa ideia de um palhaço atuando dentro de um quarto. Então, isso também é um dado muito interessante que depois vai balizar a minha leitura das diferenças entre o nosso trabalho aqui, povos latinos, do trabalho de palhaços na América ou na Europa, certo? Aí, de 2010, olha que interessante esses dados, cara. Em 2010 foi feito um levantamento, assim, bem parcial, mas só para vocês terem uma ideia. Esses são
alguns dados da relação de projetos de ONGs, digamos, ONGs mais estruturadas. Então, o Brasil, em 2016, eram catalogados 63, eles chamam de ONGs, tá bom? Que é organizações não governamentais, né? Mas o Brasil tinha muito mais, só para vocês terem uma ideia da relação. Então, aqui, ó, os Estados Unidos, que é um país maior que o Brasil, geograficamente, tem 9, né, naquele contexto, há 10 anos atrás, né? A Espanha tinha 4 projetos, a Alemanha tinha 2. Então, de fato, essa ideia de palhaço hospital, ou de um projeto de palhaço no hospital, ela é algo que está muito ligado aos povos latinos no sentido de quantidade, não necessariamente de qualidade, mas de quantidade. O Brasil e alguns outros países latinos sempre estiveram à frente, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, olha que loucura, tipo, na Dinamarca tinha 1 projeto, Portugal tinha 3, né? Aqui Áustria, 1, Uruguai 1, e assim por diante. Em 2016, daí junto com outros dados, a gente fez um mapeamento mais em nível nacional. Então, naquele ano, ou seja, 10 anos atrás, tínhamos 980 iniciativas, 980 projetos estruturados, profissionais, voluntários, etc., de palhaços em hospitais. Boa parte deles concentrada no Sudeste, e aí dividida aí por regiões. Mas isso tudo, gente, é só um embasamento para a gente ter uma noção. Eu acho que pós-pandemia, isso já vem uma percepção minha, pós-pandemia esses números caíram bastante. A gente viu uma redução de vários projetos que fecharam as portas e muitos projetos que iriam acontecer e acabaram de não acontecer, né? E é muito bem, aqui é uma questão dos dados, etc. Deixa eu sair aqui. Muito bem. Voltando. Muito bem. É o seguinte, meus amigos, dito tudo isso, saiu aqui da tela? Sim, teve um pequeno problema aí com um participante que compartilhou a tela dele. Vou pedir a gentileza Tá. vocês tomarem cuidado quando vocês apertam o botão, por favor. Mas não fui eu não, né? Não, Xande, pode colocar Eu tô novamente. acostumado a fazer essas coisas tão mais de povo, que eu não sei mexer em tecnologia, meu Deus. Mas então, gente, grosso modo, a minha ideia aqui é brevemente, falar uns 10 minutos, e depois a gente abrir para questões, para curiosidades que vocês têm, de repente, desse universo. Mas, bom, vamos lá. Quais são as diferenças? A primeira coisa, hoje a gente tem visto uma questão até mesmo de definição. Na Europa, a gente não usa a palavra que a gente usa no Brasil, palhaçaria hospitalar. Ainda que a gente atua no mesmo espaço, né, palhaçaria hospitalar, né, etc. Mas lá hoje eles usam healthcare clown, que significa palhaço como um assistente médico. Então, a maioria dos grupos europeus e grupos da Norte América e etc., eles têm uma outra perspectiva de trabalho. Aí agora eu entro numa parte muito prática. Boa parte dos projetos que não são latinos, e aí eu coloco latinos, nós, brasileiros, América Latina, e na Europa, a Itália, a maioria desses projetos, eles não trabalham com iniciativas de voluntariado. O voluntariado dentro de um hospital é um aspecto extremamente nosso, latino. Isso tem questões culturais muito profundas, como questões econômicas, certo? Né? Questões econômicas simples. E outra questão também é um pouco dessa índole nossa, do contato, essa questão nossa que eu diria quente, de querer atuar, de ter boa vontade, etc. O povo europeu e o povo norte-americano, canadense, é um povo mais metodológico. Então, nós temos duas diferenças aqui culturais. Os palhaços nossos, latinos, eu vou usar essa terminologia, nós somos muito mais relacionais. Os palhaços, da outra perspectiva, eles são mais metodológicos. Então, há uma grande diferença. E aí, então, dentro dessa perspectiva, algumas nuances bem interessantes. Boa parte das iniciativas ao redor do mundo, eles têm foco apenas em criança. Nós temos essa dimensão um pouco mais ampla de atuar com adultos, idosos, adolescentes. Boa parte dos trabalhos fora do Brasil, eles são, fora do Brasil, entendo que eu estou falando ali Europa e Norte América, eles estão exclusivamente dedicados à criança. Então, eles têm uma perspectiva de trabalho muito concentrada. Isso é muito interessante para a gente ver um pouquinho da diversidade. Então, as discussões estão focadas estritamente nesses públicos, não é? Então, dentro dessa perspectiva que eles falam da assistência médica, o palhaço ele é visto hoje, lógico que é a nossa busca também, mas ele é visto hoje como
alguém que integra o processo curativo. Esse é um tema que eu já tenho trabalhado há mais de 10 anos no Brasil, que eu acredito que nós, palhaços, o que nós fazemos no hospital é medicina integrativa. Nós nos integramos ao processo de cura, quando não estamos apenas vestidos de palhaço, mas enquanto atuantes como palhaço. Esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas a não estarem apenas vestidas de palhaço, mas atuarem como palhaço. Então, na Europa tem se falado muito nisso, nessa integração. É tanto que foi apresentado 2 pesquisas bem interessantes, que é o seguinte: uma perspectiva é do trabalho do palhaço junto à anestesia. Então, eles estão já com pesquisas de, em vez de, em alguns procedimentos muito pequenos, usar o palhaço como esse elo de anestesia. Em vez de usar a química para anestesiar uma criança, para fazer um procedimento simples, eles usam um palhaço. Isso eu achei uma coisa interessante dentro do contexto deles, que é um pouquinho diferente da nossa, obviamente, da nossa perspectiva. E hoje eles têm atuado também com pesquisas mais profundas, que é o seguinte: o palhaço junto com pesquisas científicas. Então, os palhaços, eles estão atuando, e enquanto eles atuam junto às crianças, essas crianças são monitoradas de maneira mesmo médica, com eletrodos, com níveis de pulsação, com níveis de mudança hormonal, leitura neurológica. Então, eles estão nessa etapa, digamos, mais científica do trabalho da palhaçaria, pensando no foco, que é o foco da criança, né? E aí, diante de tudo isso, é perceptível que há um diálogo bem maior em relação ao hospital, à equipe médica e os palhaços, né? Já não há muito uma diferenciação. O palhaço hoje está sendo mais incluído dentro da equipe médica. Bom, isso parece ser super legal, e de fato é, mas a única questão para mim que ainda impede a gente de ter mais uma abertura nos hospitais, eu acho que ainda é a questão financeira. Como ainda a gente orbita pela essa ideia do voluntariado, que é a questão que está muito ligada à ideia da boa vontade, da boa prática, de levar valores humanos, a gente acaba focando numa outra perspectiva da palhaçaria. As duas são importantes, as duas se completam. Isso não necessariamente é ruim, porque, na minha visão, os palhaços latinos são os melhores. Eu acho nós, latinos, como palhaços, bem melhores. Inclusive nos hospitais, eu acho que nós somos bem melhores. Por quê? Por ter essa quentura, por ter essa facilidade no encontro, a nossa prática no hospital, eu acho que ela é muito mais potencializada. Os europeus, eles têm uma escola de formação muito mais antiga, mas eu vou usar essa palavra que está na moda, o molho, o tal do molho, a gente tem um pouquinho a mais. Então, não estou dizendo que um é melhor, o outro é pior, só estou dizendo que é diferente. E aí, dentro dessa também perspectiva de olhar, eles estão hoje pensando, então, muito mais o palhaço, com não só a perspectiva artística, mas como um redutor da dor. Então, o palhaço hoje é visto como um redutor da dor. Então, como o palhaço, ele pode estar nesse ponto específico, né? Isso também acho que é super interessante. E aí, se a gente for pensar isso, o próprio evento, e aí eu vou resgatar também o evento de 2016, que era dos 30 anos, e agora nós completamos 40 anos, ele vem muito com essa perspectiva de dialogar de maneira mais intensa com os profissionais da saúde. Isso é uma coisa um pouquinho diferente também. A maioria dos eventos que eu participei no Latinoamérica, não só no Brasil, mas fora do Brasil, a gente não tem muito ainda essa proximidade ou essa abertura. Ainda que alguns eventos, alguns médicos vêm e falem, mas normalmente eles falam de maneira muito genérica. É no sentido assim, o trabalho de vocês é super bacana, o trabalho de vocês ajuda, mas ainda não há um diálogo científico de proximidade no Brasil de maneira mais potencializada. Existem muitos estudos, existem muitas questões que já estão sendo pensadas, isso é muito legal, mas isso é um pouquinho diferente de lá. E é aí que eu acho que tem muito essa relação mesmo com a questão nossa de formação, né? O pessoal lá, eles têm muito, eu fui pensando assim, palavras que falam muito lá, a questão de resultados, impactos, relações de mapeamento, isso tudo é muito fundamental, né? Dentro da perspectiva muito metodológica que eles têm. Então, grosso modo, é interessante a gente pensar essas relações, entendeu? Eu acho que como latinos a gente poderia
né, pensando numa utopia de melhora da palhaçaria hospitalar no Brasil e na Latinoamérica, que é como que a gente consegue manter a nossa questão, o nosso sangue latino, o nosso molho, que eu acho super interessante, mas, de fato, a partir disso, pegar aquela metodologia, eu acho que a proposta do nosso encontro, ela vai de encontro a isso que eu estou explicando, né? De como que entender que a parte estrutural ela é fundamental para potencializar tudo isso. Então, assim, potencializando isso, né, como até o Carlos diz, investindo, nós vamos conseguir, talvez, resolver questões muito simples de horários, né, de gestão de agenda, de poder, de repente, manter financeiramente mais palhaços nos hospitais, qualificar mais, e assim por diante. Dito tudo isso, meus amigos, eu até tinha começado com o Duque, eu queria só jogar uma exploração, e como a gente tem a memória sempre ruim, não é? Eu estou tomando um jato, então você perde mais a memória. Então, assim, como que a gente pode explanar isso? Então, eu falei assim, vamos fazer perguntas. Então, eu queria abrir para vocês, né? Para quem tiver alguma pergunta, alguma questão, e a gente dialogar, a gente ainda tem uns 10 minutos para isso. Então, não sei como a gente faz isso, se alguém pode ir lendo e me passando. Poli, você consegue fazer isso? Sim, faço isso. Vamos lá. Alguém tiver pergunta, alguma coisa, vamos fazendo aqui pelo chat. Ó, pelo que eu acho que a gente pode começar com alguns comentários e aí aí o pessoal vai mandando as perguntas aqui. Beleza, gente? Podem mandar as perguntas aqui no chat. A Lucimara falou, é comum ouvir dos pacientes que estavam com dor, mas que passou com a nossa chegada. Com a nossa palhaçaria estão melhores. Cara, então, esse é um comentário bem interessante da diferença, né? Que é gritante. Por exemplo, quando a gente ouve esse comentário no Brasil, a gente leva para um aspecto. Pro europeu e para o norte-americano, ele já vai ver isso como um dado. Isso é bem legal. Nossa, interessante. Então, que aspecto isso envolveu, uma troca? Como que isso eu posso passar como um dado, falar com o investidor, etc. O brasileiro, a gente já vai para o lado emotivo, né? Nossa, que maravilha, que bacana, salvamos o mundo. Então, essas são algumas diferenças, assim, bem interessantes da visão de como o trabalho é encarado, né? Lógico, os europeus, eu estou usando europeu, gente, mas entenda que essa relação do trabalho, digamos, mais profissional, não no sentido de qualificação artística, mas no sentido financeiro, no trabalho do voluntariado, aquele que não necessariamente recebe, nessa correlação, como as coisas elas reverberam de maneira diferente, sabe? Chegou uma pergunta aqui, sementinhas. Como vocês escolheram os dados apresentados a respeito da atuação a nível Brasil dos projetos voluntários? Esse foi um estudo que a gente, na verdade, esse estudo foi junto com o Raul Figueiredo, que também participou muitos anos junto do Doutores da Alegria, e na época, justamente, dos grupos que chamavam de encontrão, que era tentar reunir os grupos, né, que é o pré-encontro desses de lideranças, foi feita uma pesquisa muito empírica mesmo, olha, você conhece algum grupo de hospital? Vai indicando, e aí foi feito, então, esse mapeamento. Como eu comentei, eu acho que hoje a gente diminuiu muito esses números, né? Aquele boom do trabalho de palhaços de hospitais que começa nos anos 90 e ele é potencializado nos anos 2000, esse boom ele diminuiu muito, né? Eu acho que por conta da pandemia e por conta que chega um momento mesmo que qualquer organização social, artística, ela começa a desvincular dessa visão mais romântica, e aí as pessoas vão entendendo que aquela ideia que a gente tem, um palhacinho de hospital que vem e muda o mundo, isso já começa a ficar um pouco mais claro, porque já vai uma segunda, uma terceira geração de palhaços de hospitais, e de maneira consciente, inconsciente, já vai incutindo as pessoas, não é bem assim, não é tão simples assim, etc. Opa, a gente tem aqui também acho que foi o Du. Nossa, tá cheio de perguntas, calma aí, deixa eu voltar lá. Associação do Nariz Solidário, acho que é o Edu, né? Gostaria de contribuir um pouco sobre essa questão da visão europeia e a nossa, e a relação com as empresas que muitas são europeias. Pô, legal. Não, eu vou só dar um pitaco aqui. Tem várias coisas que estão vindo que são bem legais ali.
É interessante você trazer isso, porque realmente lá eles vão por um dado, e aqui a gente fica nesse campo emotivo, só que, ao mesmo tempo, principalmente numa breve pesquisa que a gente fez aqui no cadastro, né, não só desse aqui, mas dos outros encontros, fala-se muito sobre recursos e sobre a falta de valorização que as pessoas têm com o nosso trabalho. Mas se a gente for pensar que grande parte da estrutura financeira que nos rodeia bebem de fontes europeias e outras fontes que não latinas, vamos se dizer assim, das grandes empresas que causam reflexo, né, no mercado financeiro brasileiro. Se a gente está falando de um negócio emotivo e eles estão buscando dados, eu só vou conseguir conectar com essas empresas se eu souber falar a linguagem deles. Como é que eu traduzo a emoção para algo também que transforma e entra nas práticas que hoje está muito aí em evidência, que são ESG, Agenda 2030, enfim, eu acho que é um grande desafio para quem busca, talvez, ainda com a palhaçaria voluntária ou híbrida, vamos dizer assim, que tem as duas coisas, né, o remunerado e o híbrido. É um desafio de realmente pensar a gestão para esse modelo de que a emoção precisa estar no seu lugar de competência, né, que nem foi falado, o paciente, mas o paciente, a gente precisa hoje, na guerra por recursos, vamos dizer assim, que é super difícil, é uma concorrência enorme, conseguir provar que essa pessoa realmente está sendo transformada, até que ponto, para quem, com qual recurso e durante quanto tempo, que acho que é um pouquinho do que a gente vai falar um pouquinho mais para frente com a Maria Rosa. Mas só queria complementar isso, porque realmente é isso, que a gente fica nesse lugar do emotivo e esquece da estrutura que está em volta da gente, e de certa forma espreme a gente, mas que a gente também precisa aprender aí a ter essa escuta. Não, fantástico. Eu acho que colabora, né, justamente o que eu estava falando, que essas iniciativas de entender assim, a gente precisa dar um passo nesse sentido. Assim como acho que os europeus são muito bons e tal, mas acho que às vezes na perspectiva artística, eu acho que também eles poderiam dar um passo que em muitos momentos eu vejo que os latinos já deram. Então é como, justamente como olhar as experiências, não as cancelar, não ter grau de melhor ou pior, não é isso, mas como a gente potencializar, acho que essa é a palavra, né? Tem um pessoal perguntando de pesquisa, né? O Carlinhos também, Carlos Moreira, ele comentou sobre isso, né? Isso é muito legal. Sobre a questão da pesquisa de palhaçaria, isso é uma coisa muito recente na história da humanidade, meus amigos. Como eu sou oriundo da parte de história, e eu pesquiso muito isso, né? A gente esquece, mas assim, até o século XIX, boa parte das pessoas eram analfabetas, ninguém sabia ler, escrever, ninguém escrevia nada. Então, quando a gente pensa em palhaçaria, isso ainda é duplicado, porque durante muito tempo as pesquisas elas estavam oriundas muito voltadas para o teatro, né, para a linguagem do teatro. Então, a palhaçaria dentro das artes cênicas, ela também já tinha um patamar menor. E aí, quando a gente pensa, então, palhaçaria, e depois ainda palhaçaria hospitalar, isso tudo é muito, muito, muito recente. Então, a gente tem pesquisas, assim, de talvez mais antigas, aí, 20, 30 anos, pensando em questões científicas, ainda é muito, muito recente, é muito embrionário. Mas já tem coisas muito legais saindo, né, no Brasil, acho que do comentou, vai ter a fala também da professora Maria Rosa, vai ter muita coisa legal. Mas as coisas agora estão começando a fluir, começa a ter mais pessoas interessadas por essa área, né? Não só olhar com o olhar dos anos 90, o olhar dos anos 2000, que é essa ideia do palhaço como um agente salvador dentro do hospital. Eu acho que a gente já tem trabalhado, eu falo a gente, eu e muitos outros projetos juntos, trabalhado para essa disseminação de uma informação mais completa, não tanto romantizada, porque no primeiro momento essa romantização ela foi talvez interessante, para mostrar que havia palhaços hospitais, mas no segundo momento nos prejudicou nessas partes estruturais e metodológicas. Então, é aprender com essa experiência. Né? Peraí, tem uma pergunta aqui, peraí. Minha pergunta, como um especialista em palhaçaria hospitalar pela PUC, vem representando palhaços como parte da equipe multi, utilizando instrumentos metodológicos. Isso. João, isso é a mesma questão. Então, quanto mais a gente entrar nesses espaços de ciência, né, quanto mais a gente também tem que dialogar com essas estruturas burocráticas de conhecimento, eu acho que também vai
entendam a palavra, nosso trabalho vai ficando cada vez mais sério, né? A gente vai cada vez tendo mais espaço de diálogo e a gente vai desmistificando, né? Infelizmente, desde a história da humanidade, a comédia e a palhaçaria, ela sempre foi um lugar de muita luta. Quando a gente entra no hospital, isso não modifica, a gente continua lutando para ter mais espaço, para ter mais visibilidade. Eu acho que sim. E aí, no futuro, que é o nosso desejar, é o nosso desejo, eu vejo que o palhaço de hospital poderia se tornar como se fosse um enfermeiro, entendeu? Eu acho que essa é a nossa utopia. Como se fosse um maqueiro, como se fosse um médico, como se fosse um psicólogo dentro do hospital, um fonoaudiólogo. Ele é parte da equipe, ele vai fazer parte da equipe. Porque justamente ele vai trabalhar o outro lado que as diversas culturas técnicas não estão trabalhando. Então, esse eu acho que é o nosso futuro. De pouquinho em pouquinho, a gente acha que está avançando. Gente, uma última pergunta, uma última questão para a gente... o Carlinhos, a gente pode ter esses dados? Sim, eu posso mandar depois. Eu respondi aqui que a gente vai Desculpa, enviar amigo. depois. Estou Imagina. perdidão. Aí, deixa eu já dei uma lida aqui. A Jevelyn, a pergunta dela é em relação à coleta de dados pós-intervenção, que hoje é restrita pelos hospitais ao nosso trabalho. E a opinião de vocês com relação com a música e instrumentos mais simples e sem tanto acústica devido ao ambiente. Legal. Bom, vamos lá. Essa é uma grande questão, né? Como que a gente compila, como que a gente cataloga uma ação que ela é subjetiva, né? Que ela é no âmbito das artes, da imaginação, daquilo que não é material. Então, aí que tá. Aí vem a união também, e aí é um pouco da humildade dos palhaços de chamar outros profissionais, né? Então, por exemplo, quando a gente tem a fala da amiga aqui, cara, é de uma outra perspectiva, mas ela pode sim colaborar muito com uma nova abertura, uma visão de mundo. Então, isso é super legal. Então, assim, a gente tem que contar com a ajuda de outros profissionais, pessoas da estatística, pessoas da biologia, pessoas da própria equipe médica, e começando a criar essas pontes para dizer assim, olha, o nosso trabalho precisa do seu trabalho. E aí também a gente vai abrindo esse leque, sabe? Não apenas de um palhaço que vai uma vez por semana. Esse diálogo, ele é fundamental, tá? Em relação à questão das ferramentas, né, como a música, né, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva. O palhaço dentro do hospital, ele é um palhaço. A gente tem que desenvolver palhaçaria. Tudo que vem como ferramenta deve ser usado dentro do jogo do palhaço. Então, a gente pode usar música, a gente pode usar malabares, mágica, contação de história, a gente pode usar outras variantes de linguagens artísticas, mas isso não pode ser o nosso trabalho. O trabalho do palhaço é o trabalho do palhaço. Eu entro, faço palhaçaria, e aí a música ela entra como uma ferramenta para gerar jogo também. É dentro dessa perspectiva. Tá bem? Gente, por conta do horário, Poli, temos uma última pergunta, alguma questão aí? Ô, Xande, eu ia dar um de contribuição para a questão de pesquisa da sua fala, posso? Pode, manda lá. Sobre a questão de pesquisa, tanto até mesmo para o Carlos que perguntou ali, né? Hoje, se a gente fizer qualquer pesquisa no Google, no Scholar Google, a gente vai encontrar muitas pesquisas voltadas mais de perspectivas de alunos que participaram de projetos de extensões em universidades, que falam da perspectiva do palhaço, mas são alunos da área da saúde. Hoje a gente tem pouca pesquisa de palhaços falando de palhaços, são estudantes de saúde ou profissionais de saúde falando da atuação do palhaço no hospital. Então, isso que carece um pouco é nós, palhaços, falar de nós mesmos. A gente registra muita foto, a gente escuta muito, mas a gente não publica isso. Então, esse é um grande problema. E sobre a questão de como os filmes, né, peteadas, ou como a forma que chegou a palhaçaria no Brasil ter atrapalhado a nossa estrutura, é que foi muito para o lado da boa ação e da boa vontade, e com isso a gente perdeu um pouco da profissionalização. A gente foi muito para o lado de fazer de boa vontade com amadorismo, e esquecemos de valorizar profissionais que pudessem nos capacitar para estruturar. Hoje a gente já está buscando esses profissionais, tem aí o Alexandre, tem o Edu, tem diversos grupos que participam e fazem oficinas de capacitação, né, Trupe Miolo Mó, no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, hoje os grupos estão buscando mais se capacitar. E por isso que reduziu bastante também o número de grupos depois da pandemia, porque aqueles grupos que não tinham uma estrutura definida, que é muito para o lado da boa vontade, eles se diluíram e não
sobreviveram. Então, hoje, os grupos que sobreviveram são grupos que têm mais estrutura e também os que estão nascendo com a estrutura e com pesquisa. Essa é a visão que eu tenho, porque eu tenho pesquisado bastante sobre palhaçaria hospitalar, porque o meu TCC em gestão em saúde, na pós que eu estou fazendo, é sobre o palhaço como instrumento de saúde dentro do ambiente hospitalar. Então, também tem um material bastante rico aqui, depois posso compartilhar com a Poli, com o Edu, e vocês colocar no Drive. Ok? Pô, fantástico, eu concordo plenamente com isso, assim, eu vejo então com bons olhos, eu não sou um pessimista, eu acho que a gente não gosto da palavra evolução, né, gosto da palavra progresso, estamos progredindo para coisas boas, então, tudo mais. E aí o passado, né, na verdade, na minha percepção, muito envolvido com essa cultura. Nós somos latinos, gente, é outro mundo, é outra visão de mundo, são outros impulsos, sabe? Então, como que a gente reflete a nossa cultura, como que a gente traz essas novas perspectivas, essas multi-áreas, né, esses diálogos que a gente está tendo aqui para justamente, então, cada vez mais produzir uma boa palhaçaria. Porque daí eu fecho minha fala dizendo uma coisa que eu sempre penso, falo assim, no hospital, a gente acha que só o médico não pode errar, o enfermeiro. E eu falo assim, não, o palhaço também não pode errar. Então, a gente trabalha para isso. No hospital, nem o médico, nem o palhaço pode errar. Entendeu? É lógico, se o médico errar no hospital, as consequências dele acho que serão bem maiores. Mas o palhaço também não deve, para justamente produzir a cura, né? Produzir e ajudar nesse processo. Tá bem? Meus amigos, muito obrigado pelo convite, pelo esse espaço, Eduardo, Poli, muito obrigado novamente. E também agradeço por esse movimento de vocês de também colaborar para todo esse movimento também, tá bom? Acho que todos nós fazemos parte disso, de uma busca de uma melhor palhaçaria, não para nós, mas para os nossos públicos e nossos pacientes. Beijo, meus amigos. Obrigado, Alexandre. Já abro aí para falas da galera, mas queria aqui também agradecer e complementar que dessa pesquisa, João, que como é que a gente muda essa realidade? É fazendo o que a gente pode, né? E com essa visão mais clara e de forma também acessível, né? Então, Alexandre hoje tem um trabalho que eu me inspiro muito, que acho que praticamente já deve ter dado curso em quase todos os grupos ativos hoje aí do país e de forma acessível, né? Eu acho que o que também gera uma dificuldade no nosso meio, e eu venho impulsionando isso também, falando para muitos grupos, buscarem pessoas que fazem sentido para o modelo do grupo. Às vezes a gente vai atrás de uma pessoa, não desvalorizando aqui, tá, gente? Às vezes a gente vai atrás de uma pessoa que cobra, sei lá, 10, 15 mil para fazer uma oficina no final de semana e que você não vai conseguir diluir com a sua equipe isso, porque a equipe às vezes não está nem preparada para receber esse material. Então, eu acho que o olhar para os oficineiros e oficineiras que a gente traz, precisa ser também pessoas que sabem lidar com o ambiente voluntariado, que apoia, né, principalmente, que respeita o que a gente faz, porque infelizmente a gente sabe que a pessoa que trabalha com isso como ofício principal, nem todo mundo consegue acolher o trabalho voluntário também. Então, acho que você contribui muito para o país de uma forma muito importante no nosso meio, e já tive você aqui, a gente tem várias andanças aí, então muito obrigado, né, por estar junto com a gente aqui também. Abro para perguntas, a gente ainda tem aí mais uns 5 ou 10 minutos. Ale, muito obrigado. Obrigado, se gente. quiser Só um último complementar. detalhe. Para quem tiver interesse, já se prepare, o bolso principalmente. Provavelmente o 5º encontro de palhaços de hospitais vai acontecer em 2030, daqui 4 anos. É igual a Copa do Mundo agora, e vai ser na Dinamarca. Pô, nem para fazer aqui, né, gente? Taubaté, vai fazer na Dinamarca. Então, já prepare o bolso aí, o consórcio, e vamos fazer uma caravana aí para o Brasil ser representado lá. Muito bom. Contribuir aqui um pouquinho sobre essa questão Você está mudo. Teu som do desativado. palhaço, vamos lá, do palhaço integrar a equipe. Tem acontecido isso aqui em Curitiba já, a gente tem um projeto novo que vai junto com a equipe multi dentro de um carro, atender as pessoas em suas residências, onde lá eles vão ter a enfermeira, a médica, a fisioterapia
e o palhaço junto, né, atendendo a família. Isso já está acontecendo em Curitiba, no projeto nosso. Porém, é aquilo, né, eu acho que é uma utopia a gente achar que a própria saúde vai pagar por essa conta. A gente realmente tem que fazer projetos externos, que fluam até ter um poder de decisão e de influência externo e fazer com que a gente consiga convencer tanto as empresas e o poder público para dar alguns avalos ou até mesmo algumas emendas, né, que é um outro lugar que a gente trabalha bastante, para que isso aconteça. Porque realmente entrar dentro da pasta da saúde, na minha opinião, falando de opinião, eu acho que a gente cai na mesma dificuldade que o setor da saúde tem. Se a gente está atuando dentro desse contexto, porque é um lugar que tem dificuldade em gerir, tem dificuldade em ter escuta e criar várias outras práticas, porque também sofre influências políticas, e aqui a gente poderia ir longe. Aí a gente entraria no mesmo problema, né, de uma experiência que eu também tenho aqui, de quanto mais a gente aproxima, mais eu identifico que eu não quero estar tão perto nesse lugar de gestão e parceria. Eu acho que o palhaço justamente tem força de construir política porque ele consegue olhar de fora. Então, eu acho que a nossa relação precisa estar aqui, né, no tal do business mais business, mas de que eles enxerguem a gente como um fornecedor e um solucionador através de projetos. Se a gente entrar debaixo da pasta da saúde, a gente vai sofrer dos mesmos problemas. Então, eu acho que é um lugar para a gente refletir enquanto gestão realmente em que lugar a gente quer estar, né? Quanto mais eles me conhecem, mais eles entendem que eu sou parte, e às vezes fazer parte me impede de ajudar. Então, é uma reflexão importante aí. Beleza? O gestor de ONG poderia tomar parceria como iniciativa privada? O que seria isso? Na verdade não é como, tá? Ah, desculpa. Na verdade não é como, e sim solicitar a participação, né? João, eu te mutei aí porque estava dando retorno aqui, tá? Tenta abrir de novo, João. João Braga. O João, acho que o João Braga está com dois dispositivos, está dando microfonia porque está dando eco, ele está falando de um dispositivo e mutado em outro. Peraí, deixa eu tentar abrir ele aqui de novo, então. Não consigo, só ele consegue abrir. Estou escutando agora? Oi, João, se você puder falar de novo. Então, seria permitido, por exemplo, do governo a gente não pode esperar muita coisa, né? E até perigoso a gente achar que vai acontecer alguma coisa de valores ou de patrocínio. Mas o gestor da ONG ele poderia solicitar um patrocínio, por exemplo, do seu José do bar da esquina, para que acontecesse situações como essa que você está falando do projeto de Curitiba, para fazer acompanhamento junto com o acompanhamento domiciliar? É uma pergunta minha. E não que você leu como, né? Mas não é como, é com iniciativa privada. Muito bom, João. Sim, hoje existem vários mecanismos, né, de cultura, tanto municipal, estadual e federal, onde você realiza os projetos, vamos dizer assim, um pouco mais burocráticos e com recursos maiores, né? Para você trabalhar com empresas menores, você pode fazer isso com incentivo direto, né? Mas eles são bem difíceis e geralmente são recursos muito pequenos, né? Não é todo mundo que consegue. Em um dos congressos da filantropia que nós participamos, foi apresentado lá mais de 60 formas de uma ONG captar recursos. Dessas 60 formas, eu identifiquei que para a palhaçaria, a gente conseguiria trabalhar com mais ou menos umas 20. No dia a dia que a gente realmente consegue realizar, vai caindo isso para umas 10, 5. Então, vai depender muito de um estudo que você for fazer e do que faz realmente sentido. Por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo nessas visitas dentro desses lugares, dessas casas, foi uma emenda de uns 50 mil. Né? Essa emenda vai rodar o ano inteiro, tal, com X visitas. Quando eu estruturo a ONG para cuidar dela como um todo, para gerar maior empregabilidade, a gente está falando aí de projetos na Lei Rouanet, que daí tem um recurso mais substancial que consegue manter o projeto de uma forma maior. Um vem por emenda, esse recurso um pouco menor, existe uma burocracia gigantesca,
né, com relação ao poder público, e uma dificuldade de execução. O outro, que é da Rouanet, já vem de renúncia fiscal de grandes empresas. O problema é você conseguir ajustar o teu projeto de forma corporativa para que as empresas consigam olhar para você como um agregador de valor. Então, assim, tem que realmente fazer um estudo de cada prática que você vai fazer, da sua organização, do que você está fazendo, da tua região, para ver quais tipos de empresa você tem aí, para ver o que mais se adequa. Mas sim, você consegue captar recurso hoje de diversas formas, desde que você consiga estruturar isso. Eu estou falando rápido aqui, estou olhando o José fazendo a interpretação, aí eu lembro que eu estou muito rápido e preciso diminuir. Beleza? Quem mais? Mais uma pergunta? Carlos trouxe aqui. O dinheiro já existe e a outra precisa captar, o trabalho será sempre. Famoso equilíbrio. Fala também que o palhaço aqui corre o risco de deixar a arte e seguir para outro caminho, nem tão perto e nem tão longe. A gente tem vários desafios aí, né? Acompanho o Carlos aqui também em Curitiba, um trabalho incrível, e realmente a gente tem vários desafios. Gente, mais alguma coisa aí? Senão a gente dá aí uma pausinha de uns 5 minutos. A gente vai ter agora a Camila Casagrande, depois a gente faz uma pausa maior, de 30 minutos, e volta para falar um pouquinho sobre saúde mental da gestão. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Poli? Acho que não, Du, acho que já fechamos isso. Eu só comentei ali o famoso equilíbrio, que nem tão na saúde, mas nesse ambiente, fazendo algum tipo de parceria, mas é o equilíbrio. Muito bem. Então, gente, vamos fazer uma pausinha de 3 minutinhos para a gente poder tomar uma água, né? A Camila já está por aqui. Nossos intérpretes também darem uma respirada aí. A gente volta aí, caxiasmente, às 15h30.